Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Eu sou Daniela, junto com a Marcela, a gente vai conduzir esse painel para contar um pouquinho para vocês como a gente pode fazer uso da tecnologia olhando para as questões da saúde mental. Aqui se adaptando, né? Aqui com o microfone e fone, fica meio estranho, mas a gente vai pegando o jeito. No palco 1, por gentileza. Só estou tentando aqui, ele não está mudando. Vê se tu consegue, Marcelo. Dos palestrantes de Jean Alex Pereira, Bruno Siqueira. Por favor, a gestão aqui, por favor, pode iniciar, né? O doutor Ademar está em entrevista, ele participa depois. Bom, eu e a Marcela somos do SESI, Santa Catarina, entidade da Fiesc. Trabalhamos juntas em duas áreas que têm como grande foco um olhar para a saúde do trabalhador da indústria, entendendo, assim como o Fiat trouxe na fala dele no painel anterior, a saúde como um fator de competitividade para as nossas indústrias. Então, temos aí como grande missão levar para as indústrias soluções, serviços e produtos para que a gente consiga contribuir com a melhora da condição de saúde, de qualidade de vida dos trabalhadores, entendendo que quando a gente tem pessoas mais saudáveis física e emocionalmente, essas pessoas têm um melhor desempenho em todas as áreas da sua vida, e isso é bom para as pessoas e para os negócios. Está voltando aqui. E vou trazer um pouquinho para vocês, só para contextualizar, antes de a gente contar como a tecnologia pode contribuir quando a gente fala em saúde mental, nessa nossa missão de contribuir com a indústria para a melhora da condição de saúde dos trabalhadores. A gente já ouviu bastante falar aqui hoje, nesse dia, sobre o quanto a pandemia impactou as nossas vidas em todos os sentidos e o quanto a pandemia trouxe a saúde como prioridade para todos nós e todas as instituições. Quando a gente olha para o tema da saúde mental, a gente viu, a partir de 2020, quando começou a pandemia, um cenário de casos que já vinham aumentando na população em geral e que, com todas as consequências que a pandemia trouxe, os casos começaram a aumentar de uma forma mais acelerada e mais expressiva. Isso começou a aumentar na população em geral, e as nossas indústrias começaram a sentir o aumento disso também, percebendo, então, esse número de casos aumentando de uma forma bastante expressiva. Aqui é importante destacar que a gente fez uma escuta muito grande com as indústrias para ver no que é que nós, como SESI, poderíamos apoiá-los e ajudá-los nessa demanda, e a partir disso a gente vem com uma equipe com vários olhares, com olhares múltiplos, para que a gente consiga trabalhar um tema que é complexo, de uma forma em rede colaborativa e com vários profissionais envolvidos para que a gente possa pensar e desenhar as melhores soluções. Então, a gente viu esses casos aumentando a partir de 2020. A gente percebe que esse aumento ele tem sido e continua sendo bastante expressivo. E apesar de a gente já estar num cenário favorável em relação à pandemia, os estudos e os especialistas vêm trazendo que os casos tendem a continuar aumentando de uma forma bastante expressiva por muitos anos pela frente. Então, é um tema que precisa estar na agenda, quando a gente fala do tema saúde em geral, e quando a gente leva para as empresas pelo impacto que isso tudo gera. Ele não está mudando, não. E aí, aqui só para a gente ilustrar em relação ao aumento de casos, como é que isso vem se comportando quando a gente fala das questões de saúde mental, a gente percebia que antes da pandemia o índice de depressão ele já vinha crescendo, e quando a gente observa no primeiro trimestre desse ano, a gente já percebe esse aumento de forma bastante expressiva e bastante significativa. A gente já tem aqui no Brasil hoje um cenário do CID-F, que é olhando aqui para o cenário das indústrias, que é o CID que engloba a maioria dos transtornos mentais como o terceiro maior motivo de afastamento do trabalho. O MS já prevendo desde 2018, antes da pandemia, que ele vai se tornar o primeiro, e a gente já percebe em algumas empresas que ele já está lá no primeiro ou no segundo,
Então, esse movimento crescendo já de forma bastante significativa. E um outro ponto que a gente traz aqui e que tem nos feito pensar muito a respeito disso e como é que a gente pode contribuir é que quando a gente fala na indústria, os afastamentos por depressão ou por transtornos mentais, eles tendem a ter uma duração longa. A gente fala aí de uma média de 3 meses a muitos anos, porque as pessoas demoram muito para o diagnóstico, demoram muito para o início do tratamento, aí por questões relacionadas a preconceito, medo, enfim, todos aspectos relacionados a esse tema. E aí, quando elas diagnosticam, geralmente diagnosticam num estágio mais avançado, o que a gente já fala num agravamento, e elas precisam se afastar das suas atividades laborais. Então, aqui é um ponto bastante importante do nosso olhar de como é que a gente ajuda as pessoas a perceberem o mais breve possível esses sinais, esses sintomas, para que a gente evite o agravamento e todas as implicações que isso tem para a pessoa, para a família, para a empresa e para a sociedade em geral. E aí, seguindo aqui, só para trazer mais alguns dados para vocês, nós aqui no Brasil já somos o país mais ansioso do mundo, o segundo em estresse, o quinto em depressão. A nossa região sul aqui no Brasil ela tem uma incidência de 50% mais de casos quando comparado às outras regiões. Quando a gente olha pelo gráfico aqui, pelos estados, a gente já percebe que em casos de depressão a gente está em quarto, junto com os outros estados da nossa região, e a gente já percebe um cenário um pouquinho diferente quando a gente olha para o número de suicídios, que a gente também traz aqui um ponto importante do quanto esse número tem aumentado bastante na nossa população em geral. Então, aqui só para a gente entender esse panorama, esses dados eles são anteriores à pandemia, então é muito provável que sejam ainda maiores para reforçar a importância do tema na nossa agenda. E aí tudo isso, quando a gente olha para as empresas e para o nosso papel de SESI, de contribuir em melhorar esse contexto, a gente fala de impactos para as pessoas e fala do impacto para a organização. E indicadores que são muito caros para as empresas em todos os sentidos. Então, esses são alguns exemplos, e a maioria deles operando de forma indireta com os custos, então a gente não consegue percebê-los de forma tão direta, mas eles estão lá, estão presentes. A gente consegue perceber de forma mais direta o absenteísmo e o afastamento, mas, por exemplo, acidentes de trabalho, que é um tema e um olhar importante que a indústria tem no cuidado com ambientes de trabalho mais seguros, a maioria dos transtornos mentais tem como sintomas a dificuldade de concentração, de atenção, de foco, qualidade do sono prejudicada. Então, a gente tem pessoas indo trabalhar com várias noites mal dormidas, e isso são aspectos que, infelizmente, podem contribuir para o acontecimento de um acidente de trabalho. E aí, tudo isso impactando em baixa de produtividade, a gente falou sobre isso, ou escutou sobre isso no painel anterior, o quanto isso ainda é um desafio bastante grande para as nossas empresas, e aqui reforçando, então, a importância de a gente olhar para esse tema, para esse cenário, e qual o nosso papel como SESI na contribuição com a indústria. E aí a pergunta que a gente está debruçado há muito tempo, né, Marcela? Como é que a gente pode contribuir para mudar esse contexto? Então, é um cenário que vem crescendo, vai continuar crescendo, essa é a constatação. Como é que a gente pode contribuir para mudar esse contexto? E aí, a gente tem feito algumas descobertas nesse tempo que a gente vem debruçado sobre o tema e sobre esse desafio, de que não existe uma receita pronta, então não tem algo que eu possa ir lá e fazer e isso vai resolver. Ele é um tema complexo, como um tema complexo, as soluções elas são complexas ou elas são de diferentes formas, e a gente precisa e percebe cada vez mais a importância de trabalhar em rede, de forma colaborativa, com vários olhares, várias áreas do conhecimento em conjunto para que a gente consiga avançar nesse cenário. Mas a gente tem percebido que existe um caminho, né? E esse caminho ele é um caminho que passa pela prevenção, quando a gente traz elementos que ajudem a
contribuir para o reconhecimento desses sinais, desses sintomas, para que a gente consiga cada vez mais identificar o mais breve possível esses transtornos e tratá-los o mais rápido possível para que a gente consiga evitar o agravamento e todas as implicações que isso traz para as pessoas e para as empresas. Então, é nessa caminhada, né, Marcela, que a gente tem ido. Então, a gente tem traçado vários caminhos possíveis e um deles é o uso da tecnologia para nos apoiar nesse processo. E agora eu troco, então, com a Marcela para ela contar um pouquinho o que a gente vem fazendo. Vou usar esse que eu garantido que funciona, né? Então, é bem isso que a Dani comentou, essa questão dos caminhos possíveis, né? Como que a gente pode trabalhar, e a gente vem passando aí como sociedade, eu vou seguir aqui o tom do evento e várias falas anteriores às nossas, que é a questão das transformações causadas pela pandemia. Então, aqui também, não teria como fugir tudo que já foi falado, mas eu gostaria de destacar que, principalmente, esse cuidado com a saúde mental, bem como a Dani colocou, a gente olha muito para a pessoa. Então, aqui, mais do que nunca, eu tenho o paciente como sendo foco. Então, eu preciso dessa transformação, não olhar para a doença, mas olhar para as pessoas. E cada vez mais, nessa transformação digital que a gente vem passando, usando tecnologia muito na saúde, no nosso dia a dia, a gente vem descobrindo novas formas, né, de trabalhar com ela. Ela faz cada vez mais parte do nosso dia a dia. E esse efeito da pandemia, ele veio de várias formas, e eu destaco aqui a questão de 2019, 15% tinha experimentado a teleconsulta, em 2020 isso já pulou para 28%. Eu estava lendo ontem um dado da Philips, que já passa de 35%, mesmo já com a pandemia estando em declínio. Então, a gente vê que é um movimento que teve um ápice muito grande, mas ainda segue aí muito forte, muito firme, né? Então, a inovação, a tecnologia, é uma coisa que eu gosto sempre muito de falar. Ela é uma aliada em todas as áreas, mas principalmente ela tem que ser olhada dessa forma para a área da saúde. Por quê? Porque aqui a ideia é que nós utilizemos as tecnologias para fazer triagens, para nos aproximar do paciente. Eu não vou eliminar o profissional da saúde, nem tenho como, mas a ideia é coisas de rotina, né? A gente pode utilizar uma tecnologia. Então, cada vez mais fazer essa aproximação e que se torne cada vez mais acessível a todos, pacientes e profissionais. Tá? Então, hoje já é a realidade, né? Eu botei o futuro está aqui, porque a gente já conhece agendamento online, prescrição, né? A própria telemedicina. Dados já mostram que 75% de quem começa a usar, né? Os smartwatches, principalmente, a gente olha com mais cuidado para o nosso dia a dia. Tem gente que para pensar mais no sono e tudo mais. Então, essa tecnologia ela já está presente no nosso dia a dia. E a gente tem que agora olhar para essa velocidade, para ela nos apoiar em outras áreas, como diagnóstico, tratamento, prevenção. E o segmento da saúde como um todo, ele é essencial, né? Então, a gente não tem fronteiras aqui e tem que investir cada vez mais nesses avanços tecnológicos. Então, aqui já temos realidades e possibilidades, tá? Eu elenquei algumas que já são poucos passos do nosso cotidiano. Por que eu coloco isso, né? A inovação, ela não é um ponto, não é um momento, né? Eu preciso de um estímulo constante. Então, ela passa a ser cultura. Então, a gente já encontra no cotidiano de alguns profissionais, na área da saúde a gente vê que a gente ainda está inserindo. Então, aqui a gente ouve falar muito da internet das coisas, né? E a gente tem Internet of Medical Things. Então, já é uma área olhando muito forte para isso. Como que eu posso fazer a gestão de um paciente beira-leito, por exemplo, onde os próprios equipamentos se conversam? E aí eu posso eliminar a questão de ruído entre equipes, por exemplo, no cansaço dos profissionais. Eu não estou eliminando o profissional, mas eu estou eliminando alguns erros que podem acontecer, enfim, né? Sempre como um aliado desse profissional. A questão de sensores e wearables, já foi falado aqui hoje, vão ser muito utilizados para apoiar à distância os profissionais. A saúde está indo cada vez mais para dentro de casa, né? E agora, falando até um pouquinho mais de saúde mental, como a Dani colocou ali, a gente tem videogames e simuladores virtuais que estão sendo inicialmente usados agora até para entender o comportamento de diversas idades, faixas etárias diferentes, porque a gente teve a pandemia trabalhando
nos deixando um pouco mais isolados socialmente. A inteligência artificial, que foi muito falada aqui hoje, e como uma linha muito próxima à inteligência artificial, eu vou destacar aqui o chatbot para atenção primária, né? Aqui, que vai ser o nosso caso hoje, que a gente vai falar um pouquinho mais, que a gente quer compartilhar com vocês, a gente vai mostrar a Cora, assistente virtual, e aí eu vou resgatar, misturar um pouquinho. Então, a gente tem a área, tem os negócios, vinha saúde mental, essa escuta com as indústrias, que a Dani comentou, muito forte, e, ao mesmo tempo, a gente desenvolveu uma tecnologia de um chatbot para a Covid. A gente tinha essas duas coisas dentro da mesma gerência, né? A gente começou a se conversar, funciona, né? Então, vamos fazer. Então, a gente fez a Cora como a assistente virtual para o SESI. Ela não está falando mais só de Covid, a gente iniciou isso lá em 2020, né? Então ela até conta, ela conta um pouquinho, né? Ela é assistente virtual que foi criada em 2020, por que a gente criou? Exatamente para eu pegar os casos iniciais de Covid e sintomas muito mais rápido. Só que isso funciona para uma série de questões, como a Dani comentou, também de depressão. Quanto antes eu consigo identificar sintomas, eu evito avanços, eu evito agravamento, né? Então, a gente vai ilustrar um pouco aqui para vocês, vamos convidar vocês para falar com a Cora, tá? Gostaria de dizer que hoje ela já é assistente virtual e trabalha em produtos, tá? Ela é um chatbot que tem inteligência artificial integrada em alguns momentos para o uso de instrumentos como o PHQ-9, que é o que a gente vai mostrar para vocês, é um instrumento fixo, tá? Mas ela aqui foi uma versão que nós fizemos para eventos, para vocês terem a experiência, né? E ao mesmo tempo a gente conseguir mostrar como é legal ver o dado em tempo real. Então eu consigo fazer uma triagem. Não estou falando de diagnóstico, tá, gente? É realmente uma triagem, conhecer, como a Dani comentou, reconhecer dentro da nossa população, seja na indústria, seja num evento, seja numa escola, né? Como que está? E eu ter um olhar especial, um olhar diferente com quem ali tem alguma questão relacionada ao suicídio, como a Dani mostrou ali, que está muito forte em Santa Catarina aparecendo, ou também uma escala um pouco maior, né? Então, a gente vai falar mais em detalhes e mostrar assistente virtual. Então, hoje, aqui nessa Cora Eventos, que vocês vão poder utilizar conosco aqui, ela vai aplicar essa triagem em condições de saúde mental. O fluxo ele é automatizado, conforme a resposta que vocês derem, ela vai dar um feedback, tá? De acordo com essa pontuação, os dados eles compõem um dashboard, um painel, que nós vamos apresentar aqui para vocês também. Tá? Ele é em tempo real durante a aplicação e no final a gente consolida. Por exemplo, se for uma indústria, a gente faz uma entrega para a gestão também, que é muito importante eles saberem. Aqui a gente vai compartilhar com vocês, inclusive está no stand, caso depois vocês queiram olhar. Tá? E aí a gente fez num formato da Cora Web, então ela é disponível em tablet, computador ou smartphone. Tá? Então aqui nesse momento, eu vou roubar a fala da Dani, vocês pararem, né, para pensar um pouquinho, né? Então aqui eu vou mostrar o funcionamento, se o vídeo for. Foi, né? Essa aqui é mais ou menos o que vocês vão ver. Então vocês vão vai abrir uma página web e é muito similar com o WhatsApp, tá? Vocês vão responder através de botões, vocês não vão se identificar. A gente só precisa de algumas informações como gênero, faixa etária, certo? E a ideia, então, é que vocês leiam esse QR Code aqui, tá? Esse QR Code vai abrir uma página no navegador, onde vai estar a Cora, então ela vai fazer perguntas. Convido vocês a pararem uns minutinhos para pensar nessas perguntas, né, para refletir sobre o dia a dia de vocês, as 2 últimas semanas. Acho que é um momento bastante interessante, não só dentro do evento, como inclusive quando a gente aplica. Quando a gente aplica, assim, então tentem responder da forma que vocês mais se identificarem. Tá? Acho que as pessoas já estão conectando, né? Já estão conectando. E a provocação da Cora, né, além de ela gerar dados, quando a gente fala nas indústrias, dados que são populacionais para
contribuir com a tomada de decisão, ela também nos ajuda num processo de autoconhecimento, que quando a gente fala em saúde mental, é o nosso caminho para o check-up, né? Quanto mais a gente avançar e se conhecer e reconhecer esses sinais e essas questões que a gente precisa pensar sobre, mais a gente avança na prevenção. Então, que a Cora provoque aí um pouquinho com vocês, com as perguntas que ela traz, para pensar um pouquinho sobre questões importantes aí do nosso dia a dia. Exatamente. Será que consegue clicar no link ali para a gente? Não. Ah, tá, obrigada. Então, pessoal, todas essas respostas, né? Então, vocês puderam perceber, a gente tentou fazer de forma muito simples, porque a cada passo que eu preciso, né, realizar, a gente sabe que diminui um pouco do engajamento. Então, até compartilhando um pouquinho do que a gente já trabalhou com a Cora, a gente já trabalhou em WhatsApp, a gente já trabalhou em Telegram, a gente já trabalhou em aplicativo próprio, e a gente sabe que a gente tem isso é comum, tá? Então, esse é um formato onde a gente não precisa que tenha nada instalado, não precisa baixar nenhum aplicativo, então a gente tenta chegar num número maior de pessoas, tá? Então, quais são os dados, né? A gente consegue ter um dashboard, nesse caso exclusivo aqui do evento, tá? A gente trabalha, então, com a porcentagem de quem apresenta sinais de depressão, tá? E faz um comparativo aqui com escalas Brasil, da OMS e da região sul. Esses dados são pré-pandemia, né? Então, a gente até sabe que logo vai ter que atualizá-los, né? Mas esses são utilizando exatamente o mesmo instrumento, tá? Que é esse PHQ-9. Então, a gente teve, até o momento, 16 respostas. Não sei se alguém está ouvindo, se puder ir atualizando, né? Mas, então, a gente consegue fazer essa separação, essa organização, essa triagem, seja por... já temos 22, né? Se puder baixar um pouquinho, por favor, a tela. Isso. Então, a gente tem, né, tanto por gênero e aqui a resposta por faixa etária. Se puder baixar mais um pouquinho. Então, aqui ao final, a gente tem a resposta de indicação. A gente faz, ao final, uma pergunta, vocês devem ter percebido, da interação com a Cora, né, uma nota de 0 a 10. Então, agradeço quem quiser ir respondendo, mas a gente vai passar aqui um pouquinho. A gente já utilizou essa ferramenta Se tiver como voltar na apresentação, por favor. Então, esse formato enxuto, né, da Cora, a gente já utilizou em alguns outros eventos. E aqui a gente está trazendo um pouquinho desses dados para vocês. Então, já foram 7 eventos. E um contexto rápido, ela foi criada nos 20 dias, 30 dias. E tem alguns 3 meses que a gente está utilizando, né? Então, desde agosto que a gente está utilizando aqui a Cora nesse formato, já foram 503 participantes. A gente vai colocar os dados desse evento também junto. E essa aqui é a separação dessas respostas, né? Então, a gente teve aqui uma porcentagem de 13,7% super condizente com a região sul, né? A gente já teve até, inclusive, o uso dessa ferramenta em eventos nacionais, tá? Com uma nota média de 9,1. A gente fecha aqui, então, né, Marcela, com uma reflexão, reforçando aquilo que a gente foi trazendo ao longo da fala, da importância do cuidado com a saúde mental para as pessoas, para as empresas e para todas as instituições da nossa sociedade. A gente entende que quando a gente fala em saúde mental, a gente não fala só em melhorar a produtividade, quando a gente leva isso para as indústrias, mas a gente fala em sustentabilidade. Então, quanto a gente quer se tornar sustentável como pessoas e como organizações ao longo da nossa vida e chegar lá, né, aumentando a nossa longevidade, como a Sandy trouxe hoje pela manhã, de a gente chegar lá com muitos anos de vida, mas de forma
saudável física e emocionalmente para que a gente possa aproveitar em todas as esferas. Então, era isso que a gente queria deixar aqui como reflexão, o quanto a importância de a gente trabalhar em rede de forma colaborativa e o quanto a gente traz a tecnologia para o contexto da saúde, aqui em específico da saúde mental, a gente consegue trazer avanços significativos e de forma bastante rápida. Obrigada a todos. Eu vou aproveitar só para... Saiu ali, mas eu queria deixar que a inovação ela acontece. E a gente tem sempre duas opções. Protagonizar ou testemunhar. Eu espero que as pessoas que estejam aqui façam parte dessa primeira. Vamos protagonizar. Precisam de profissionais preparados, profissionais que entendam das duas partes e da importância dessa multidisciplinaridade aí em temas tão complexos como é a saúde mental, o uso da tecnologia. Ok? Muito obrigada. Até. Obrigado também a Marcela e a Daniela, as doutoras que nos brindaram com essa exposição.